Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos de volta, graças a Deus, na manhã de hoje, 14 de julho de 2020, com o Bom Dia Espiritual. Louvado seja teu nome, Jesus, para sempre seja louvado. Que a tua luz, a tua doce e suave paz permaneça conosco sempre, graças a Deus. E vamos ao estudo do O Livro dos Espíritos. Nós estamos na primeira parte do livro e o quarto capítulo. O assunto é princípio vital. E dentro desse assunto nós vamos fazer nossos comentários com os seguintes tópicos complementares para uma melhor ilustração. Nós vamos falar sobre relativo a duplo etérico, ectoplasma e centro de força, baseado nos seguintes livros: Perispírito, de Zalmino Zimmermann, e Entre o Céu e a Terra, André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Então, vejamos o que nós trazemos na manhã de hoje para um melhor entendimento dessa parte que nós estamos estudando no Livro dos Espíritos. Nós vamos falar sobre o duplo etérico. Então, onde é que está localizado o duplo etérico? Nós falamos anteriormente no vídeo relativo nós, como nós somos, né? O espírito, o corpo mental, corpo espiritual, que é o perispírito, tá? Duplo etérico, e o corpo físico. Então, o duplo etérico está situado entre o perispírito e o corpo físico. Mas o que é que seja o duplo etérico? Quais são as suas funções? Por que é que nós estamos trazendo esse assunto? Porque tem a ver com as energias vitais. Vamos lá? O duplo etérico é um corpo ou veículo provisório, espécie de mediador plástico ou elemento de ligação entre o perispírito e o corpo físico do homem. Duplicata mais ou menos radiante criatura humana. O duplo etérico pode ser considerado um corpo físico menos denso, energético, de onde dimanam as doações fluídicas animais, ou seja, fluido animal, que o passista utiliza para a doação. Então, é a maior fonte existente, né, do fluido vital. Nessa região do etérico. A energia que ele irradia varia em cor de intensidade nos diferentes indivíduos e pode mesmo variar em diferentes pontos do corpo, dependendo da saúde, alimentação, sentimentos e do estado geral em que se encontra. É conhecido desde épocas remotas, os hindus já designavam como um veículo plano, passando a ser desde o início do século passado alvo da atenção renomados cientistas europeus. O campo mais de alta frequência do campo vital é o duplo etérico, ou etérico, né? Etéreo ou etérico, depende de como chamar essa terminologia. O princípio vital funciona como uma espécie de interruptor, o que, quando ocasionado, faz circular todos os fluidos vitais disseminados no campo vital. Essa circulação vital é que gera o fenômeno vida orgânica.
Esses interruptores são, dentro do campo vital, os elementos de mais elevada frequência, sendo por intermédio deles que o ser espiritual atua, faz conexão ou estabelece a imatação de sua essência com o corpo ou com a matéria. Natureza e características do duplo etérico. Primeiro, o duplo etérico composto de energias bastante densas, quase materiais, mas ainda ocultas da visão humana. É o responsável pela repercussão vibratória direta do perispírito sobre o corpo carnal. Sua atividade principal é filtrar, captar e, por isso mesmo, canalizar para o corpo físico todas as energias que deverão alimentá-lo. Esta comunicação é feita através de chakras, que captam as vibrações do espírito e as transferem para as regiões correspondentes à matéria física. As energias que entram no organismo físico como fluido vital passam pelas regiões do duplo etérico, responsável pela absorção e circulação do seguinte: os centros de força conhecidos como chakras. Os chakras do duplo etérico são temporários, durante determinado tempo, e ele retorna ao fluido cósmico universal. Isso na morte do corpo físico. Enquanto a matéria, o corpo físico, é transformado em outros elementos vivos. Constituído de princípio vital, parece mais uma duplicata do corpo físico do que do perispírito, propriamente dito. Mas, como ele se organiza simultaneamente, glutinando-se no campo ensejado pelo psicossoma, como um revestimento do perispírito em caráter provisório. O termo foi empregado no sentido didático, pois, em verdade, perispírito, duplo etérico e corpo físico eles se interpenetram-se dinamicamente, distinguindo-se aos olhos dos espíritos superiores por sua qualidade energética e densidade. Então, as energias condensadas do corpo físico, as energias contidas nessa região do pretérito e o perispírito, diante do perispírito, se entrelaçam energeticamente, formando um conjunto, ok? Funções do duplo etérico. Através do duplo etérico, com seus recursos vitais disponíveis com os centros de forças no perispírito, compondo um completo sistema de redes de intercomunicação e interação energética, sustentam a organização somática, possibilitando que cada célula física receba da respectiva célula psicossômica sua matriz anatômica e fisiológica, a energia necessária à sua sustentação. Daí a importância fundamental do duplo etérico para a conservação da vida orgânica. Bom, já temos uma noção do que são essas energias vital, noção do que seja e as funções do duplo etérico. Vamos ver o excesso localizado dessas energias no nosso corpo, sem ser trabalhado. Como o que acontece? A fadiga dos centros vitais, a congestão fluídica, ou seja, é a concentração indevida de fluidos em um centro de força. Dos mesmos ou ainda as duas coisas, podendo causar o seguinte: ressacas profundas, quando mesmo nenhum desatino alimentar ou desgaste físico foi perpetrado.
Então, sonolência, determinadas dores no corpo. Então é por isso que é necessário um reequilíbrio dos centros de forças. Bom, as casas espíritas conhecem muito bem. Os sintomas causados pelo acúmulo de ectoplasma são mais variados do que poderia imaginar a princípio. Alguns são mais gerais por aparecerem em muitas pessoas, outros são características de indivíduos em particular. Ou seja, a maior concentração de energia, como nós vimos, energia vital, está lá no duplo etérico e denominado muitas vezes de ectoplasma, não é? Vamos ver. Relativo ao centro de força, nós falamos, né? O que é que seja. No nosso corpo material está intimamente regido por 7 centros de força, que se julgam nas ramificações dos prédios. Ou seja, esse centro de força, ou também denominado de chakras, eles estão no perispírito e no duplo etérico. Duplo etérico ele é denominado especificamente de chakra. Quando o corpo físico morre, então os chakras estão localizados no duplo etérico, que vai com o corpo físico, também desaparece. Ok? Bom, eles vibram em sintonia uns com os outros, dando origem a um campo eletromagnético. Vejo que tudo se encontra baseado no eletromagnetismo. E esse eletromagnetismo é gerado pela nossa mente, a energia eletromagnética. Ok? Isso está no céu e o inferno, aliás, desculpa, entre o céu e a terra, de André Luiz por Francisco Cândido Xavier. Nós vamos colocar os slides, as figuras, logo após esse comentário, fixar melhor, onde tem a figura dos 7 chakras, tá certo? Também a circulação das energias, não é? Em todas as ramificações, tá certo? Vamos agradecer a Deus, a espiritualidade que tem nos auxiliado nas manhãs. E que venhamos estar com um lindo dia, maravilhoso, de paz, saúde, harmonia, e que seja estendida a todos do planeta, principalmente aqueles mais carentes, mais necessitados, em diversas formas. E que venhamos ter amanhã a continuidade do O Livro dos Espíritos, com a permissão de Deus. E aguardamos as reflexões e comentários sobre o assunto. Muito obrigado pela atenção.